Como segurança pública não é prioridade no país, porque o gostoso, Diogo, é falar de política. Não é gostoso. Vamos prender um político aqui, puta, vai dar manchete de primeira página. Agora, gostoso mesmo é andar tranquilo na rua, né? Sim, mas aí como é que você vai fazer com organizações de narcotráfico? Tem hoje organizações criminosas para todo tipo de crime, narcotráfico, tráfico de seres humanos para exploração sexual. Hoje está batendo no narcotráfico porque você pode usar uma vítima, uma menina, uma criança. É diferente da droga que você vende a mercadoria, a criança é explorada sexualmente várias vezes durante o dia. É tráfico de seres humanos para venda de órgãos. A Ana até se emocionou, mas é verdade. Tráfico de armas, tráfico internacional de armas, organizações para falsificação de carteirinha de vacinação, organização para ganhar de presente pepita de 10 mil reais em casa, organização para manter uma arma registrada no nome do filho e ser preso por causa disso. Hoje você tem vários assuntos que despertam o nosso interesse. Vamos falar então de política. As emendas de comissão, estão no centro de uma crise entre governo e Congresso. Leandro Ferreira, será que é uma crise para melhorar a situação do povo? Será que é uma crise para incentivar a geração de emprego, o investimento, recuperar os setores agredidos pela economia? Que crise será essa? Será a crise que tanto preocupa o Diogo da Luz e tantos como nós, a crise de segurança? Que crise é essa que está no centro, no epicentro do Congresso Nacional? São as emendas parlamentares. Essas são a prioridade dos problemas do país. Elas são usadas por deputados. Você sabe que tem o orçamento, né? Então, o deputado pega uma parte do orçamento. Como sou eu que voto o orçamento, eu quero pegar uma parte desse orçamento e dizer para onde esse dinheiro vai. E eles usam, então, esse dinheiro do orçamento para irrigar suas bases eleitorais. Ocorre que esse mecanismo, emenda de comissão, esconde quem são os responsáveis pelas indicações. Quer dizer, o deputado fala, eu quero mandar 10 milhões de reais para a compra de ambulâncias lá na minha cidade. Mas eu não quero aparecer, porque vai que dá rolo. Vai que compra a sua ambulância superfaturada, vai que dá algum problema. Então eu não quero aparecer, eu só vou indicar. Depois lá o prefeito se vira. O prefeito que, aliás, eu coloquei lá, né? O deputado fala. Então, apesar dessa ocultação do nome, os parlamentares acabam se denunciando, porque eles vão para as redes sociais apadrinhar esses recursos. Então ele acaba se traindo, porque é só ir na rede social dele que você sabe quem que mandou o dinheiro. Então, está dando um problema aqui. O valor separado para as emendas de comissão, que são aquelas emendas que você não sabe quem que está mandando e para onde. Você não sabe quem mandou nem para onde foi. É de 11 bilhões de reais. Cada vez que falo de bilhões, me arrepio, me dá um frio na espinha. Muito dinheiro. 11 bilhões de reais. 11 bilhões são mais de 2 bilhões de dólares. Mais de 2 bilhões de dólares que o deputado indica para onde ele quer que vai e não aparece. Se ele for bem orientado e não se colocar lá, aparecendo junto com as ambulâncias, ninguém vai descobrir. E se a compra for superfaturada, se houver desvio, fraude na licitação, se for endereçado para um apadrinhado político, se for para um local que não tem necessidade, ninguém vai ficar sabendo. E são 11 bilhões de reais. Onde está o princípio da publicidade dos atos públicos, do dinheiro público? Então, essas emendas de comissão, você já sabe, o deputado fala, eu quero que vai para lá. Mas não fala que fui eu. Por falar, então, nesses recursos, o portal da transparência do governo federal vai passar a ter um ambiente específico para a emenda PIX. Agora a emenda PIX. Com isso, qualquer pessoa saberá o parlamentar que indicou
o dinheiro e a prefeitura. Essa é diferente. Ele sugere a emenda, já vai direto para a conta. Pum, já faz um Pix para a conta. Entretanto, apesar de revelar quem mandou e para onde mandou, nessa emenda Pix você não fica sabendo para que o dinheiro foi usado. Omite a finalidade. Então, a emenda de comissão, você não sabe quem foi o deputado. Na emenda Pix, você sabe quem foi o deputado, mas não sabe para que foi o dinheiro. O seu dinheiro, você não sabe para onde foi. No portal de transparência do governo. Que transparência é essa? A emenda Pix é uma espécie de repasse aos congressistas sem transparência. Então, as emendas Pix que não têm transparência estão no portal da transparência. Porque dribla a fiscalização. O recurso cai, a grana cai diretamente no caixa das prefeituras e dos governos estaduais, antes de qualquer licitação, obra ou compra de equipamento. Ou seja, o dinheiro fica lá, agora você faz o que você quiser. E também ninguém vai saber que eu te mandei o dinheiro ou para que foi, para qual finalidade foi esse dinheiro. Meu querido Cristiano Vilela, você é um advogado experiente, tem muitos anos aí na advocacia, uma banca com credibilidade. E, obviamente, você é um cultor do direito, um jurista. Você conhece muito o direito constitucional e administrativo. Tem o princípio da impessoalidade. Ou seja, as ações do poder público têm que ser impessoais. Eu não vou mandar para você porque você é meu compadre. A obra vai porque é necessária, independentemente de quem é o prefeito, se lá eu tive voto ou não tive voto. Então, tem o princípio da impessoalidade. Os atos são impessoais. Segundo, tem o princípio da publicidade, transparência. Tem que saber como é que no portal da transparência não sabe para que o dinheiro foi. Tem cabimento. E para que, que é essa emenda de comissão que eu não sei quem que enviou? Então, impessoalidade, publicidade, afeta, claro, a eficiência, porque o dinheiro que está no orçamento, que quem passa a dizer para onde ele vai é a conveniência eleitoral do deputado e não a necessidade pública da administração. Então, eficiência, economicidade e, por que não dizer, moralidade. Fala para o nosso espectador, por favor, sobre essa emenda de comissão e a emenda Pix. Faz um Pix aí. Olha, Capês, eu vou resgatar no processo eleitoral de um ano e meio atrás, 2022, o então candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nos debates, nos programas de televisão, ele dizia para quem queria ouvir que ele ia acabar com o orçamento secreto, contra a emenda de relator, que isso era uma forma de corrupção e que ele ia acabar no governo dele. E tudo o que nós vimos, elas tiveram uma nova roupagem, virou emenda Pix, virou isso, virou aquilo, mas nós temos a manutenção do que já existia e hoje em dia com números ainda muito mais volumosos. Infelizmente, o governo federal tem se utilizado desse expediente para a cooptação política, para a aprovação dos seus projetos, de uma forma totalmente antirrepublicana e contrariando, como você bem colocou, Capês, todos os princípios da administração pública. É um absurdo nós termos esse tipo de emenda que ninguém sabe de onde veio, para onde vai. Estamos falando de recurso público. Eu, pessoalmente, já por diversas vezes tive a oportunidade de colocar aqui no programa, eu, pessoalmente, sou absolutamente contrário à existência das emendas parlamentares. No meu entendimento, as emendas feitas pelo parlamento, elas são uma excrescência, elas fogem ao papel institucional e constitucional de cada poder, no caso do legislativo em relação ao executivo. Agora, uma vez existindo, o mínimo que se deve exigir por conta dos princípios gerais da administração é que isso siga a maior transparência possível, para que a sociedade, de alguma forma, possa cobrar a destinação, cobrar a conveniência, cobrar o interesse político de determinada medida. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo, especialmente ao longo dos últimos meses, é o aumento cada vez maior dessa prática que é utilizada, repito, como forma de cooptação política no parlamento. Ana Beatriz Rich, nós não temos terremoto aqui, graças a Deus, né? Não temos tsunami. Em 2002, 2003, lá na Indonésia, foi uma catástrofe sem precedentes. O Japão convive com terremoto, abalo. É uma ilha que está em cima de uma fossa sísmica. Uma falha sísmica. Uma falha sísmica.
Exatamente, as placas tectônicas, tá certo? O meu Alzheimer alemão que acabou de... Então, está numa falha tectônica. A Islândia é um país coberto de geysers, de vulcões. Toda hora entra erupção, eles transformaram isso em energia. Agora, nós não temos isso. Nós não temos inimigos naturais. Nós não fazemos fronteira com os Estados Unidos nem com a Rússia. Você quer coisa melhor que isso? Eu não lembro agora o nome do presidente do México, falava pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. A gente não tem inimigos na fronteira, não temos grandes problemas naturais, mas nós nos boicotamos. 11 bilhões de reais que a gente não sabe quem mandou e para onde vai. Ana Beatriz, como é que se sente o cidadão comum tomando conhecimento desse tipo de coisa? No portal da transparência, você não encontra para onde foi o recurso. Bia, pelo amor de Deus. Capês, sabe que você falou sobre as placas tectônicas? Eu lembrei do meu professor de geografia, o Rob Gel, porque ele falava assim, o Brasil, ele é geograficamente perfeito, porque a gente está no meio das placas, não existem tantos desastres naturais. Quer dizer, hoje em dia, por conta do avanço dos efeitos do aquecimento global, a gente até tem visto uma coisa ou outra. Mas, de qualquer forma, é realmente impressionante que o Brasil consiga, ao longo dos anos da sua existência, ter criado tantos problemas tão graves quanto os que a gente enfrenta hoje. Enquanto vocês comentavam sobre essa questão das emendas, eu só pensava na aberração que é um país do tamanho do Brasil, da importância do Brasil, de ser tão dependente de uma estrutura que é tão podre, né? E a gente vê aí, o Lula falava muito na campanha que ele ia acabar com isso. Não tem como, porque virou uma bola de neve, é um jogo de poder que não tem fim. É preciso dar um basta, e aqui eu estou apontando o problema sem ter uma solução. Acho que se a gente tivesse seria mais fácil de resolver, mas é algo muito impressionante, porque se o governo, se o executivo não cede a essas pressões todas do legislativo, não se governa nada. Só que cedendo, se governa com muito menos do que a gente poderia. Porque no final do dia, o que a gente vê é que praticamente nada disso se reverte à sociedade. E o mínimo que a gente precisava ter no portal da transparência é a transparência. E a gente não vê nenhuma. Porque começa uma informação, mas não se termina. Eu sei de onde sai, não sei para que serviu. O que isso adianta? É o mesmo que nada. Diogo da Luz. Sem dúvida. A pior concessão é a primeira. E para fazer aprovar a Constituição de 88, Ulisses Guimarães tinha pressa. Eu me lembro dele muitas vezes falando, vamos votar, vamos votar, vamos votar e vamos resolver rápido. E uma das medidas que adotaram foi criar as emendas parlamentares. Até então o valor não era muito grande, cada parlamentar tinha uma emenda sua, como tem até hoje, inclusive, que fica exposta, visível, todo mundo sabe de onde vai, para onde vai, mas criou-se aquela ideia de que, como muito bem disse Arthur Lira semana passada, quem faz o orçamento é o Congresso e disso nós não abrimos mão. Fazer o orçamento é uma coisa, executar é outra. Quem executa é o Executivo. Por isso que nós temos 3 poderes e tem que funcionar com essa independência. O Legislativo faz o orçamento, mas entrega para o Executivo, logicamente que discute com o Executivo, entrega para o Executivo executar. É a palavra Executivo, para executar. O que aconteceu com o passar do tempo? Fizemos a primeira concessão e vieram as outras. Cada vez mais emendas e mais valor ainda. E não tem o menor sentido. Eu sei que alguém pode dizer, mas o parlamentar está mais perto do eleitorado. Sim, o parlamentar está perto, ele faz o orçamento e entrega totalmente para o Executivo. Aí tem sentido, porque aí, pelas vias do Executivo, a gente já tem regras de transparência que devem ser seguidas. E mesmo assim, a gente sabe, Capês, que mesmo assim o risco da gente não enxergar exatamente o caminho do dinheiro já existe. Criando novos caminhos cada vez diferentes é uma forma de fugir da transparência, o que é muito ruim, porque é dinheiro demais, cada vez maiores verbas para a mão dos parlamentares fazer as suas emendas. Leandro Ferreira, você é economista. Eu estou de vez em quando, já que estou começando a dar umas lidas aqui. O que é isso? Ô, meu irmão, isso aqui tem muita fórmula também, hein? Pouquinho. Isso aqui eu tenho que saber matemática para ler o livro. Lá embaixo do café eu te explico. Tá certo, eu vou dar uma lida aí, espero que, olha, tem um monte de coisa. Vai me dar uma aula de matemática, tá bom. Mas, Leandro, queria que eu ouvisse você o seguinte. Quando eu vejo
o Supremo falar em descriminalização do crime de aborto, que no meu modo de ver é algo que cabe ao Congresso Nacional debater com a sociedade e julgar, quando o Supremo começa a criar novas hipóteses de crime de discriminação, como a discriminação por orientação sexual, no mérito concordo, mas não o Supremo fazendo, porque não há crime sem lei que o defina. Se o Judiciário começa a definir novos crimes, abala o pilar fundamental devido ao processo legal. Não há crime sem lei. Agora, pode existir crime sem lei, para corrigir uma falha da lei de racismo, lei 7.716. Então, você tem um judiciário que está legislando. Você tem um legislativo, como disse o Diogo da Luz, que está administrando. Isso é administração. Esse volume de dinheiro que está sendo dado para a emenda parlamentar está desnaturando a função do deputado. Você vê hoje, o deputado está pouco se lixando se ele perde o poder de legislar ou não. Fiscalizar? Bom, fiscalizar então, nem se diga. Então, vamos falar o poder originário do legislativo, que é legislar. Ele não está preocupado com isso. Ele quer pegar dinheiro e mandar para a base e ir lá ver. Então, se candidata para um cargo no executivo. Então, se tem o legislativo executando, o judiciário legislando e um executivo subordinado às exigências e pressão do Centrão. Como um economista, você acha que se o Keynes ressuscitasse, ele dava um jeito aqui no Brasil? Olha, o Keynes não precisa ressuscitar para dar jeito no Brasil, né? A gente tem algumas coisas que podem se inspirar nele, mas certamente não um gasto sem critérios como o das emendas parlamentares, que são, no caso em que nós estamos discutindo agora, originados no orçamento secreto do Arthur Lira e do Bolsonaro, né? Era aquela parcela dos recursos que, por meio do relator do orçamento, alguém que ninguém sabe o nome, era decidido onde seria investido sem qualquer tipo de transparência. Foi o Supremo, Capês, que interviu nessa situação e passou a forçar que o Congresso editasse pelo menos algum nível de transparência em relação a isso. Agora, você falou do volume, Capês, tem um ponto importante, viu? Você está indignado com os 11 bilhões, eu também, mas era 16,6. 5,6 bilhões foram vetados pelo presidente Lula. E foi aí que está o problema entre o Executivo e o Legislativo nesse momento. Por mim, vetava tudo. Eu não acho que a gente tenha que ter um dispositivo de orçamento que permite esse tipo de ação sem qualquer nível de transparência que seja razoável. A gente está falando de accountability. É uma palavra bonita para dizer tem que ter responsabilidade. Agora, essa iniciativa aí das emendas parlamentares, tanto de comissão quanto as emendas PIX, tem origem na emenda constitucional 105 de 2019, que alterou o artigo 166 da Constituição no período do Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que depois, com o Ministério da Economia, editou a portaria 6411 em 2021. O ministro Paulo Guedes regulamentou como é que se usa esse orçamento de emendas PIX dessa forma como a gente está criticando. Eu não sei por que não mudaram isso ainda. Se cometeram algum erro até agora no governo Lula, foi não ter desfeito uma portaria tão ruim quanto essa assinada pelo Paulo Guedes. Tomara que a ministra Simone Tebet, com a responsabilidade que tem pelo orçamento, pela execução, consiga, mesmo diante das chantagens de um bloco de parlamentares, alterar essa herança maldita deixada por Paulo Guedes, Bolsonaro e Arthur Lira. Muito bem. Importante ficar claro aqui que o presidente Lula não tem nenhuma responsabilidade. Quando ele gritava Bolsonaro! E é culpa toda do Bolsonaro, do Paulo Guedes, né? O estouro do teto de mais de 160 bilhões, Bolsonaro. 230, as emendas parlamentares... 230 Não, 249 bilhões de reais é o déficit acumulado. Mais das estatais, que vai chegar a 3 bilhões. E, de fato, também teve problemas, nós tínhamos pandemia. Aqui não tem pandemia e eu estou muito preocupado com o que está acontecendo. Dizer que são só 11 bilhões? 11 bilhões é grana pra caramba, meu 16, amigo Leandro. 16. Era 16, agora é só 11? Não, só não. O advérbio de intensidade, não. Desculpe, com todo respeito. Não, o que é o Cristiano Vilar? O que você quer falar aqui? Eu quero colocar, o Leandro que me perdoe, mas é uma absoluta falta de critério. Quer dizer, vamos colocar a coisa no seu devido lugar. O presidente da República, durante todo o processo eleitoral, ele colocou que ele ia acabar com isso.
E até agora ele acabou? Não, ele aumentou. O fato é que hoje nós temos 11 bilhões no ano de 2024 que serão gastos com esse tipo de emenda. E nós percebemos ao longo de 2023, o total de emendas que foi pago no ano de 2023, ele chega no total, com todas as possibilidades de emendas, ele chega a mais de 40 bilhões de reais. E o governo federal vem com a cara mais lavada do mundo dizer, olha, mas não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para aquilo outro. Dinheiro para cooptação de parlamentar tem. E é isso, são esses recursos que nós vemos desperdiçados através da compra de apoio parlamentar, o que é inadmissível num sistema republicano. Eu concordo, Cristiano. É dinheiro desperdiçado, precisa corrigir, né? Eu acho que tem erros que foram cometidos pela presidenta Dilma, que estão aí até hoje, como essas renúncias fiscais, que somam 10, 20 vezes mais do que esse valor dos 11 bilhões. Estão aí até hoje, aquela pauta bomba do Eduardo Cunha e tal. E se estão aí até hoje, imagina o que não é, em termos de dificuldade, corrigir o que foi deixado no ano passado, no ano retrasado pelo Bolsonaro. Não é fácil. Ali tem um nível de chantagem da política. É tudo Bolsonaro, é tudo Bolsonaro. O problema do mundo é o Bolsonaro. Acabei de falar aqui da Dilma. Então, mas vamos colocar claramente, Leandro, vamos colocar claramente. Nós temos um presidente da República que disse em alto e bom som que ia acabar com o orçamento secreto. E não está acabando. Está acabando. Nós temos 11 bilhões alocados para 2024. Está acabando. Simples Vetou assim. 5 bilhões, mais de 5 bilhões de reais nessas emendas. Quanto que era gasto pelo Bolsonaro? Bom, eu preciso fazer um nível de pesquisa aqui para a gente poder fazer exatamente isso. Veja quem gastou mais, então. Faz uma análise de quanto foi gasto no governo Bolsonaro, quanto foi gasto no governo Lula. Agora, dizer que o Lula está acabando, eu vejo, se você quer defender o presidente da República, pode defender em outros aspectos. Nesse caso, ele está descumprindo uma promessa de campanha. De forma alguma. Descumprindo pela primeira vez, isso está indo para o portal da transparência. Você vê, o Capês fez o relato. Muita transparência da matéria. O cidadão não consegue saber qual é a finalidade do gasto disso. Precisa ter mais informações do transporte. Leandro, você quer defender o governo? Tem muita coisa que dá para defender, é natural que dê para defender. A pluralidade de ideias ela é muito bem-vinda. Agora, essa é uma situação objetiva. O Luiz Inácio Lula da Silva colocou na campanha eleitoral que ele ia acabar com isso. Senhores, eu não estou aqui para fazer apologia de Bolsonaro e atacar Lula ou vice-versa. Eu estou apresentando fatos. Quem é o presidente da República? Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não falei aqui em momento algum que a presidente Dilma Rousseff teve o terceiro pior PIB do Brasil sob a sua presidência em 127 anos. O ministro Guido Mantega, com aquela nova matriz econômica, quase destruiu a economia nacional. A Dilma colocou a ideologia à frente de gestão. Mas eu não estou falando da Dilma porque ela não é mais presidente. Eu estou falando aqui, está errado. Um portal da transparência que não diz para onde o dinheiro vai, não é portal de transparência. Uma emenda parlamentar de dinheiro público que você não sabe quem mandou e para qual finalidade, isso viola a Constituição. E o Supremo tem que agir. Nós temos que estar menos preocupados com uma pepita de 10 mil reais ganha como presente, mais preocupada com esse tipo de emenda parlamentar que sangra as nossas finanças.